Segurança, mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Nós somos a força que transforma sonhos em realidade. Sem medo de errar. Nós estamos sempre aprendendo novos estilos e técnicas. Estamos ouvindo. Absorvendo. Transformando. E é justamente por isso que todos nós estamos aqui, na Band. Consegue Maringá. Postar ou compartilhar imagens de crianças e adolescentes em poses ou atos sexuais na internet é crime. Quem fizer esse tipo de publicação poderá ser condenado até 8 anos de prisão. Se você encontrou esse tipo de conteúdo na internet, denuncie pelo Disque 100. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo o que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora, em Maringá. .com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Juiz do Distrito Federal aceita a denúncia e Lula se torna réu pela 3ª vez em 2 meses. Corregedor do TSE quebra sigilo bancário de gráficas e sócios fornecedores da campanha de Dilma Rousseff em 2014. Sérgio Moro manda intimar Eduardo Cunha e dá início à ação penal contra ex-deputado. Vice-governadora visita centros de desenvolvimento infantil do México. Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional do Paraná realiza uma ação para reforçar a importância da prevenção e tratamento da trombose. Paraná economiza 5% de energia durante o horário de verão. Isso representa uma economia de uma cidade como Maringá. Saiba quando e por que esse horário foi adotado no Brasil e em alguns países. Maringá recebe o Campeonato Brasileiro de Ciclismo e Paraciclismo de Pista Elite 2016. Atletas vão disputar provas nas modalidades feminina e masculina no Velódromo Municipal. Amanhã é o Dia do Professor e o .com News preparou uma homenagem especial para todos esses profissionais da educação. Você também acompanha com a gente as informações sobre o cenário político. Direto de Curitiba tem Simone Giacometti. Eleição da mesa executiva da Assembleia Legislativa será com chapa única. E hoje é dia de falar sobre saúde na coluna do nosso telejornal.
Também vamos receber o deputado Edmar Arruda. Você acompanha essas e outras informações no Ponto Com News, que está começando. Olá, você, muito bom dia. Manhã de sexta-feira, 14 de outubro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso jornal nesta manhã. Nós vamos juntos até às 8 horas. Hoje, sexta-feira chuvosa. A Ângela prometeu chuva essa semana e a chuva veio. Então, manhã chuvosa de sexta-feira e a gente deseja a você um dia muito tranquilo, um dia feliz. Bom dia, Ângela. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Maringá e região. É sempre uma satisfação estar aqui trazendo a notícia para você que nos acompanha. E você pode interagir com o Ponto Com News através do WhatsApp no 9915-2376. 9915-2376. E a gente começa com a informação de que o ex-presidente Lula se tornou réu pela terceira vez em pouco mais de 2 meses. Ontem, um juiz da 10ª Vara Federal, em Brasília, aceitou integralmente a denúncia contra o petista. O ex-presidente é investigado por crimes de corrupção, de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Foi a terceira ação penal aberta contra Lula em pouco mais de 2 meses, envolvendo casos de corrupção. Na mesma vara, em Brasília, o ex-presidente responde por suposta tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. Em Curitiba, Lula é réu por corrupção e lavagem de dinheiro em ação que aponta recebimento de R$3.700.000 em vantagens indevidas da OAS, referente ao esquema de corrupção na Petrobras. Os valores incluem a reforma de um triplex no Guarujá e o pagamento de containers para o armazenamento de objetos. E mesmo nesse cenário, tem gente do PT que ainda defende o ex-presidente no comando do partido. Lula tem sido constantemente assediado por petistas que gostariam de vê-lo no comando da sigla, na presidência do partido. Pelo menos por enquanto, Lula tem se recusado a ouvir as sugestões. Ele alega que o partido precisa de renovação e que a presença dele na direção do PT interessa muito mais aos adversários. E ontem o ministro Teori Zavascki indeferiu liminar e manteve um petista histórico na prisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal não aceitou a liminar que pedia a revogação da prisão do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. José Dirceu foi condenado a 20 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora são 7h13. Amanhã é dia do professor. Dia 15 de outubro. E nós, do Ponto Com News, preparamos uma reportagem para homenagear esse profissional que é tão importante, que faz a diferença na vida das pessoas. Confira com Mariana Cateivas e imagens de Cristiano Pietrangelo. Há quem diga que eles têm um superpoder, o de ensinar. Seja no mundo das letras ou dos números, é preciso dominar a arte de compartilhar conhecimento. Esses são os professores. Não é à toa que são chamados de mestres. Alguns são mais sérios, outros super divertidos. Independentemente da personalidade, talvez algum professor tenha marcado a sua vida, seja por um modo brincalhão ou até mesmo por uma metodologia diferente, ou até uma amizade que ultrapassou a sala de aula. O importante é que eles existem. E no Brasil, são milhares. De acordo com o INEP, em 2012, o país contava com mais de 2.300.000 professores. E eles estão presentes desde os primeiros anos, instruindo com calma e paciência. Depois, também podem ajudar seus alunos na escolha de uma profissão. Tive um professor já há um tempo e ele era de história. E ele uma vez me chamou em um canto, como eu era alguém muito interessado em história, ele começou a falar que direito poderia ser uma opção e que eu poderia ter futuro com isso.
Esta é a Catherine. Ela veio das Filipinas e vive no Brasil há 3 anos. Atualmente dá aula nesse colégio e conta que descobriu o amor por lecionar quando tinha seus 19 anos, durante um emprego temporário onde dava aulas de inglês para vários estrangeiros. Depois dessa experiência, deixou a área de comunicação para ser professora. Ela destaca que o que mais gosta desta carreira é o fato de poder ensinar. Este professor conta que a profissão o escolheu. Logo depois que se formou, ele não tinha a intenção de lecionar, mas depois que experimentou ir para a sala de aula, nunca mais quis sair de lá. Para ter ideia, mesmo já podendo se aposentar, o José continua ensinando. Você compartilha conhecimento com as pessoas e isso de uma maneira positiva, tenho certeza, vai interferir na vida das pessoas, né? Então é gratificante você se deparar com um ex-aluno teu e você saber que ele te reconheceu, que ele lembra das suas aulas, lembra de você e te diz assim, obrigado professor, valeu a pena ter sido seu aluno. E como professor, é interessante que você goste do que faça, porque se você não gostar, assim como em qualquer outra profissão, você não vai ser um bom profissional. E não sendo um bom profissional, você não vai ter o reconhecimento das pessoas que estão do outro lado. E a gente dá os parabéns a esses profissionais que são fundamentais para a formação do conhecimento crítico, ético, para as nossas carreiras e para as nossas vidas. Inclusive, parabenizamos o Ronaldo, que também é professor. Muito obrigado, Ângela. Obrigado pela homenagem, pela lembrança. Pois é, a gente vivencia essa realidade há 11 anos e é um prazer enorme estar em sala de aula. O juiz Sérgio Moro mandou intimar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O deputado cassado agora terá de apresentar no prazo de 10 dias a resposta preliminar à ação penal por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta. Com a intimação, o juiz paranaense dá início ao trâmite em Curitiba do processo contra Eduardo Cunha. O processo não vai contar com sigilo, ou seja, poderá ser acompanhado pela imprensa e por toda a população. Sem fazer alarde, o PMDB e o PSDB já começam a falar em aliança para as eleições de 2018. As negociações estão sendo conduzidas pelo tucano Aécio Neves e pelo PMDBista Moreira Franco. As conversas ainda são preliminares, mas revelam a intenção de criar um novo núcleo de estabilidade política no país. A ideia é unir forças nesses dois partidos para uma possível chapa presidencial em 2 anos. A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular realizou no Paraná, ou melhor, realizou ontem aqui em Maringá, uma ação para reforçar a importância da prevenção e tratamento da trombose. Você tem mais informações com a repórter Andréia Sakugawa. No Dia Mundial da Trombose, o evento teve o objetivo de orientar o público sobre os fatores de risco da doença, além de realizar também exames de detecção nos pacientes. Segundo o médico cirurgião vascular Dr. Altino Moraes, a trombose é uma doença silenciosa que normalmente atinge um público específico. Principalmente quando falamos em trombose, são aquelas pessoas, por exemplo, acamadas, que fazem cirurgias, que não andam, as pessoas que têm câncer. Essas pessoas elas têm uma predisponibilidade maior pelas outras doenças que têm. E também as mulheres que fazem uso de hormônios. Essas também têm uma porcentagem maior de chance de ter a trombose. Durante a ação, o seu Osmar passou por um dos exames e foi diagnosticado com trombose. Estava treinando, né? Eu corro maratona, né? Daí eu fiquei parado muito tempo, daí eu voltei faz uns 3 meses. Aí eu comecei a sentir umas dores na panturrilha, na coxa aqui, daí eu vim aqui e foi descoberto que está com nova trombose, né? E eu vou fazer o tratamento de volta, né? É um diagnóstico difícil, muitas vezes passa despercebido, por isso que o paciente tem que estar sempre atento, sempre acompanhando, sempre que tiver o primeiro episódio de trombose, sempre estar acompanhando com o vascular, para não deixar acontecer isso, né? Fundamental o trabalho que foi feito ontem, no shopping, numa ação para identificar pessoas que têm trombose, mas é importante que essas ações não apenas possam
chamar a atenção da população naquele momento ali no shopping, quando as pessoas estão circulando por esses espaços, mas principalmente que fique a mensagem, um recado de conscientização para você que está assistindo a gente agora, porque às vezes você tem um probleminha ali, às vezes uma dorzinha, um incômodo, uma situação envolvendo a circulação que você não identifica direitinho e pode ter trombose. Então, fica também a nossa sugestão para que você faça os exames preventivos e dessa forma faça o tratamento adequado sem ter nenhum tipo de sequela, de consequência mais grave. Agora a gente traz as informações do tempo e a Ângela é quem fala para a gente as informações do tempo, do clima, da temperatura. Obrigada, Ronaldo. O tempo segue bastante instável no Paraná. A previsão é de mais um dia chuvoso em grande parte do estado, com chuva a qualquer hora em várias cidades. As temperaturas apresentam uma menor oscilação. O acumulado de chuva varia dos 30 aos 50 milímetros. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Curitiba, existe previsão de chuvas a qualquer hora do dia, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Londrina, existe previsão de pancadas de chuva com trovoadas na parte da manhã e chuvas isoladas nos demais períodos do dia, mínima de 18 e máxima de 27. O tempo fica nublado em Paranavaí, podendo haver chuvas esparsas durante o dia, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Cianorte tem mínima de 16 e máxima de 27. Podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde. O tempo em Maringá para hoje requer mais atenção. Vento norte de até 50 km por hora, acompanhado de chuvas com trovoadas em vários momentos do dia, mínima de 18 e máxima de 28. O sábado deve ter céu parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas a partir da tarde, mínima de 19 e máxima de 32. Domingo, o tempo deve permanecer nublado. Existe possibilidade de chuvas, mas a temperatura deve seguir alta, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Segunda-feira deve ter mínima de 22 e máxima de 34, com nebulosidade variável. Essa é a previsão do tempo segundo o CIMEPAR. Então tem chuva o fim de semana inteiro, né? Chuva fim de semana inteirinho, Ronaldo. E hoje a gente já começa essa sexta-feira com muita chuva. Para quem gosta de aproveitar o fim de semana, quem sabe, em casa, pipoca, filme, excelente dica. E o dia dos professores, debaixo de água. Muito bem. Chegou a hora da gente dar uma olhadinha também na situação dos principais aeroportos da nossa região. Aeroportos, na verdade, que atendem a nossa região. Aeroportos que atendem, que fazem o entroncamento aqui com Maringá. Nós temos Maringá, Londrina fechados nessa manhã, justamente por conta do tempo, né? Como a Ângela disse, está chovendo e chovendo muito. Esses aeroportos estão fechados, mas os aeroportos de Curitiba e São Paulo estão abertos e estão operando normalmente nesta sexta-feira. A empresa de telefonia Oi deve 20 bilhões e 200 milhões de reais à União. O valor foi calculado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e se refere a multas aplicadas pela agência reguladora. A dívida é bem maior do que a apresentada em recuperação judicial pela Oi. A companhia havia apresentado um déficit de 10 bilhões e 600 milhões de reais. A Oi entrou em junho deste ano com pedido de recuperação judicial, incluindo no processo total uma dívida de mais de 65 bilhões de reais. A Anatel entendeu que os créditos públicos federais estão sujeitos a regras específicas, não tendo os agentes públicos autorização para realizar negociações similares à dos credores privados. Portanto, os créditos da agência não se submetem aos mesmos critérios de negociação das demais empresas, das demais dívidas de empresas recuperadas e não devem ser contempladas no plano de recuperação judicial da Oi. A Anatel já estuda, inclusive, uma forma de intervenção na companhia telefônica. E daqui a pouco você acompanha uma reportagem sobre o verdadeiro motivo do horário de verão. O Ponto com News volta já. Pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês aonde deveria estar funcionando o nosso moderno terminal de ônibus prometido há quase 8 anos. Agora, durante a campanha eleitoral, a Prefeitura cercou o terreno com tapume e colocou uma placa da obra prometendo a entrega. Mas é só olhar lá para dentro e ver que não adianta acreditar que os prazos serão cumpridos. Com Ulisses Maia na Prefeitura de Maringá, o terminal intermodal vai ser real, não uma obra virtual. A
Coopercard tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles, o cartão Vale Cultura Coopercard. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Coopercard que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora 3220 5400. Coopercard, para uma vida melhor. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Vamos falar de cargo comissionado? Eu vou cortar 216 cargos comissionados e reduzir o número de secretarias. Não é segredo para ninguém que o nosso país vive uma grave crise financeira. E mesmo que Maringá não tenha sido tão atingida pela crise, a Prefeitura vai fazer como muitas empresas e se adequar à nova realidade. Com essa economia, nós vamos conseguir manter bons serviços de saúde, educação e segurança. Cuidar de Maringá dá certo. Vote 11. De volta com o Ponto com News, nesta manhã de sexta-feira, hoje 14 de outubro. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho uma entrevista com o deputado federal Edmar Arruda. O presidente Michel Temer embarcou na madrugada de hoje para visitar a Índia e a China. Acompanhado da primeira-dama Marcela Temer, o presidente ficará uma semana fora do país. No retorno daqui a uma semana, a família Temer deve se mudar para o Palácio da Alvorada. O palácio está passando por uma pequena reforma. O objetivo é adequar o prédio para as necessidades da família presidencial. São 7 horas e 27 minutos agora. Se você gosta do horário de verão, pois é, esse fim de semana nós temos mudança no relógio que muda inclusive que altera inclusive nosso sistema biológico, né? Por que será que o horário de verão existe? Você vai entender melhor sobre essa medida na reportagem de Mariana Cateivas. No próximo domingo é dia de adiantar o relógio em 1 hora, quando começa o horário de verão. Conforme nós vamos avançando agora para a primavera e depois para o verão, esses dias vão se tornando cada vez mais longos. Você sabia que a proposta de adotar o horário de verão é bem antiga? Pois é, essa história surgiu quando nem existia a energia elétrica. Era para se economizar a cera de velas. A medida mesmo só foi adotada depois, no século XX. Mas será que as pessoas gostam, de fato, do horário de verão? Apesar de ser aí por um período, até acho bom, porque a gente aproveita melhor, né, o dia e tudo, ganha 1 hora a mais, né? Pra gente estar praticando um esporte, uma caminhada. Não gosto do horário de verão, eu acho que complica muito a vida da gente. E por quê? Até o organismo acostumar, levantar mais cedo, parar de trabalhar mais cedo, complica um pouco a vida da gente. Durante o período do horário de verão, costuma-se economizar cerca de 200 megawatts no Paraná. Em porcentagem, a economia é de 5%, ou seja, isso representa o gasto de energia da cidade de Maringá. Apesar dessa redução, esse especialista na área explica que o objetivo da mudança no relógio é outra. O sistema elétrico, para ter uma maior confiabilidade, é necessário que o pico seja reduzido.
E o horário de verão justamente tem esse objetivo de reduzir o pico de energia que ocorre nesse horário das 18 às 21 horas. Então, o deslocamento da carga, do encerramento da utilização de energia no comércio, coincidindo com o início da utilização na iluminação pública. Né? Isso faz com que aumente a confiabilidade do sistema elétrico como um todo. Quem quiser gastar menos, precisa mesmo cuidar dos hábitos diários. Evitar deixar ambientes com luzes acesas sem ninguém utilizando, deixar os equipamentos elétricos ligados sem a devida utilização, né? O ar-condicionado ligado com a porta ou as janelas abertas ou sem ninguém no ambiente. São essas atitudes que vão reduzir o consumo de energia efetivamente. Mais do que horário de verão, a gente precisa ter também atitudes que economizam energia, né? As informações do mercado agropecuário você acompanha agora. A arroba do boi gordo continua em R$ 152,00 em Maringá e varia levemente, vai para R$ 150,00 em Cascavel. A saca do milho está em equilíbrio, vale R$ 33,00 em Londrina e em Campo Mourão. Já a saca da soja vale R$ 66,00 em Cascavel e em Maringá. A saca do café vale R$ 459,00 em Maringá e R$ 421,00 em Umuarama. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com uma entrevista com o deputado Edmar Arruda. Vai começar o horário de verão. Você vai adiantar seu relógio no domingo e o grupo que comanda Maringá há quase 12 anos vai sair mais rápido da prefeitura. É só votar 12 no dia 30. Com Ulisses Maia, não tem atraso. Vamos juntos, vote 12. No dia 30, vote Ulisses Maia. O futuro é intangível e não pode ser abraçado. É um projeto que começa hoje e que dará forma ao nosso amanhã. O futuro é o que imaginamos. E ainda que não o possamos enredar, somos encorajados a seguir avançando. Sancor Seguros. Não imaginamos o futuro. Nós o construímos. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Nós estamos de volta e agora para conversar com o deputado federal Edmar Arruda. Ele está com a gente para falar sobre um assunto muito importante, polêmico. Nós vamos conversar sobre a PEC 241, que nesse início de semana foi aprovada em primeiro turno no Congresso, na Câmara Federal. Deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a você que está em casa. Para nós, uma alegria muito grande estar aqui e poder conversar um pouquinho, em especial sobre esse tema que é muito importante
para todo o país, para toda a população brasileira e que, infelizmente, está havendo um mal-entendido em relação a alguns pontos da PEC, até colocado de forma intencional e mentirosa pela bancada da oposição, em especial o PT, PCdoB e PSOL. Bom, o senhor já pontuou em como votou. Votou a favor da PEC 241, que é um projeto que, na verdade, é uma emenda à Constituição que altera as regras de como são distribuídos os recursos. Essa PEC, eu gostaria que o senhor, num breve momento, fizesse uma contextualização no que ela mexe. Na verdade, a PEC estabelece um teto de gasto para o governo, assim como nós fazemos na nossa família. Se você tem uma renda familiar de Y, você não pode gastar mais do que isso. É mais ou menos assim, você, hipoteticamente, uma família ganha R$2.000, num determinado mês ela gasta demais, passa a gastar R$2.200. Esses R$200 ela entra no cheque especial. Então, no outro mês, ela vai gastar R$2.200, a conta vai ficar R$400 no cheque especial, mais os juros do primeiro mês. E é isso que vem acontecendo com o Brasil. O Brasil aumentou nos últimos 5 anos do governo da presidente Dilma, a relação da dívida PIB, nós saímos de 50% para 70%. Muitas vezes a gente fala relação PIB, você que está em casa não entende. Nós estamos falando de uma dívida de 4 trilhões, não bilhões, trilhões de reais. É muito dinheiro. Isso dá de juros, como se fosse o juros do teu cheque especial, 500 bilhões por ano. Então, aonde nós vamos parar? Nós estamos com déficit desde 2015, né, já com um déficit aí de 100 e poucos bilhões, 170 bilhões este ano e mais 170 bilhões, mais 140 bilhões para o ano que vem. Então, ou seja, a PEC ela foi necessária como uma forma de intervenção num gasto que vinha sendo crescente, de forma desordenada, é isso? Isso nós temos discutido já há vários anos, inclusive a própria presidente Dilma tentou estabelecer o teto de gasto, mas infelizmente ela não tinha base no Congresso para aprovar. O que acontece é o seguinte, nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, aquilo que todo mundo defende. Olha, o Estado está muito grande, está inchado, nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, o Estado não cabe, a despesa do Estado não cabe dentro da receita, e isso está levando o país a um endividamento, a um descrédito, isso faz com que o governo tenha que tomar dinheiro do mercado, e com isso os juros têm que subir, porque senão as pessoas não emprestam, na medida que o governo vai devendo mais, a taxa de juros aumenta mais, em função da falta de credibilidade do governo. Nós precisamos inverter essa lógica. O mercado tem que olhar e dizer assim, não, o governo vai pagar a sua conta. Como é que ele vai pagar a conta? Como nós pagamos. Nós temos que gastar aquilo que nós temos, nós não podemos gastar além do que nós temos. É muito bonito você ficar dizendo assim, não, mas eu preciso comprar um presentinho aqui, um presentinho ali, preciso trocar o sapato. Mas vem cá, mas você vai fazer crediário para pagar, sabendo que você não tem conta para pagar. É isso que está acontecendo com o país, entende? Então, a PEC, de certo modo, disciplina hoje as rubricas do Estado. Mas eu gostaria de entender um aspecto que me parece bastante importante, porque é o cerne da polêmica. Saúde e educação perdem dinheiro? Não, não perde dinheiro. Isso está muito claro. A PEC ela determina que a base inicial para o valor, para o teto que nós gastamos na saúde e na educação será, por exemplo, 2017. Então, um exemplo. Exemplo não, os números. O orçamento da saúde neste ano 2016 é 102 bilhões, 104 bilhões para ser mais exatos. Para o ano que vem nós vamos aumentar mais 10 bilhões, então vai ser em torno de 112 a 114 bilhões o valor que vai ser investido na educação no ano que vem. Pois bem, a partir de 2018, este valor de 2017, que é aproximadamente 114 bilhões, que é 10 bilhões mais do que esse ano, passa a corrigir pelo IPCA. Ou seja, não há redução do valor. Nós estamos simplesmente estabelecendo uma base de gasto, de investimento, que é 2017, e aí sim corrigindo pelo IPCA. Ah, mas como é que fica? Porque as despesas vão aumentar. É exatamente isso que não pode. Nós não podemos aumentar a despesa sem ter a contrapartida da receita. Agora, mas então vocês não poderá ser aumentado, por exemplo, o orçamento
da saúde, nem da educação e nem de outras áreas, além da inflação. Da inflação. Então não além pode do se IPCA. criar um programa novo, quem sabe incluir um projeto novo para, digamos, um investimento ocasional em educação ou qualquer coisa do tipo. O que acontece é o seguinte, Ronaldo, nós temos muita fraude, muito mau uso do dinheiro, má aplicação do dinheiro. Então agora nós estamos vendo aí quanto que nós temos, por exemplo, de auxílio-doença que a pessoa está recebendo acumulado com aposentadoria. Sabe? Então, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que o governo seja mais eficiente, ou seja, aplicar melhor os recursos que ele tem. Eu não tenho dúvida, eu já fui da Comissão Mista de Orçamento por 3 vezes, fui presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu tenho a convicção que isso vai fazer com que nós possamos aumentar o serviço com o mesmo dinheiro, ou seja, ter mais eficiência, o que nós chamamos na iniciativa privada de mais produtividade. O país precisa ter mais produtividade. O que é mais produtividade? É você produzir mais com menos. Se nós temos os recursos, nós aplicarmos direito, nós vamos agregar serviços que hoje não tem. Por quê? Porque hoje gasta mal, entende? Agora, não adianta falar assim, não, mas tem que dar o direito, tem que dar isso, tem que aumentar. Meu irmão, é o seguinte, vai tirar o dinheiro da onde? Outra coisa, outra falácia, mentira da oposição, que nós estamos fazendo isso para beneficiar banqueiro. Você sabia que desses 4 trilhões de dívida do Brasil, que o Tesouro deve, que o governo deve, só 20% é de banco? 80% é dos fundos de pensões, tanto os internacionais e nacionais, que o governo obrigou as Previ, a FUNCEF, a comprar título do Tesouro, e 20% aproximadamente é das famílias brasileiras. Você que tem dinheiro no banco aplicado em CDB, talvez você não saiba, mas você está comprando letra do Tesouro Nacional. Portanto, nós não estamos preservando o banco, nós estamos preservando que a conta que o governo fez com você que está investindo, com os fundos de pensão que precisam desse recurso para pagar as aposentadorias dos aposentados, sejam garantidos. E ainda mais, se nós conseguirmos agora, com o teto, reduzir em 1 ponto percentual a taxa de juros, nós vamos reduzir 43 bilhões de juros por ano. Então, você vê que não é isso. Ou nós fazemos isso, ou o país não vai sair do atoleiro. Muito pelo contrário, ele vai afundar no atoleiro. Aí vai dizer, mas por que está fazendo agora? Está fazendo agora porque agora é a hora de aplicar o remédio que devia ter sido aplicado antes, mas que infelizmente o governo PT não teve competência para fazer. Então, quando o governo cria esse teto, o prefeito, o governador não pode simplesmente mexer no orçamento a bel prazer, é isso? Não, nós não estamos limitando o orçamento do governo municipal e do governo estadual. É só do governo federal? É só do governo federal. Nós estamos até aconselhando o Estado e o município a ter uma lei própria, também estabelecendo isso, tá certo? O que não vai poder é um Rio de Janeiro, por exemplo, que não está pagando a aposentadoria dos seus funcionários, dos seus servidores aposentados, não está pagando o salário. Rio Grande do Sul não está conseguindo pagar o salário com 100% da arrecadação. Minas não está conseguindo pagar. Então, que país é esse que eu faço conta sem ter o recurso para pagar? Ah, não, mas o paizão, que é o governo, vai pagar. Não vai mais. Então, os estados e municípios vão ter que se adequar, porque não vai ter mais socorro do governo federal para pagar incompetência do governo municipal e do governo estadual. Então, de certo modo, afeta estados e municípios, porque esses entes públicos também, esses entes federativos, vão ter que se ajustar. Não afeta pelo seguinte: hoje nós temos um status de repasse para os estados e municípios, correto? Existe um status, hoje está sendo repassado. Esse repasse ele vai ser mantido e vai ser corrigido. Pelo IPCA também. Pelo IPCA também. Ou seja, aquilo que é repassado para a educação, para a saúde, para outros projetos, vai continuar. Então, o que o Estado tem que fazer? Ele também tem que adequar o orçamento dele no nível que ele está hoje. O que isso impede? Impede que o Estado aumente a sua despesa, aumente os seus custos, contando com o repasse do governo federal. Se ele tiver receita própria do município ou do Estado, é liberdade dele aumentar as suas despesas. Agora, nós sabemos que os municípios e estados estão gastando mais do que tem, hoje, não é amanhã, é hoje. Tem que se adequar, nós temos que equilibrar as contas do Estado para que tenha credibilidade. Nós precisamos reduzir a taxa de juros. Por que não reduz a taxa de juros? Não reduz a taxa de juros porque o governo tem que pagar uma taxa alta para poder captar esse dinheiro no mercado.
Quando eu diminuo a taxa de juros e diminui a necessidade do governo de buscar dinheiro no mercado, esse dinheiro sobra e ele vai ser emprestado para a iniciativa privada, para o setor produtivo, a um custo mais baixo. Porque hoje o setor produtivo não consegue pagar os juros que o governo paga, porque a atividade dele não comporta. Você está entendendo? Nós precisamos mudar essa lógica, nós precisamos fazer com que haja recurso disponível no mercado, mas focado e voltado para a atividade produtiva, para o investimento em infraestrutura. Aí nós vamos gerar empregos, nós vamos gerar renda, a economia começa a rodar, nós vamos ter mais arrecadação. Outra falácia, mas isso é para 20 anos. Não, não é para 20 anos. O próximo presidente da República, se ele tiver uma base no Congresso, e se tiver recursos, ele pode alterar a PEC. Daqui a 10 anos vai ser feita uma revisão. Agora, não tem jeito, eu queria que você entendesse que nós, deputados, nós temos um compromisso com a nação, nós temos um compromisso com você que é aposentado, nós temos compromisso com o Brasil. Ou nós vamos fazer isso agora, ou lá na frente não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria, e não adianta mandar mensagem para mim dizendo que é só reduzir o salário dos deputados, porque isso também não vai resolver. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum de reduzir o salário de deputado. Eu até defendo a redução para 2/3 o número de deputados. Mas não é essa a questão. E isso ajuda? Ajuda. E nós também, o Poder Legislativo, também está entrando no teto de despesa. O Poder Legislativo também não vai poder gastar mais. Nós vamos fazer a reforma da Previdência? Nós temos que fazer a reforma da Previdência. Nós vamos fazer a reforma trabalhista? Nós precisamos fazer a reforma trabalhista. Ou a gente vai fazer agora, ou os nossos filhos, os nossos netos vão pagar um preço muito caro lá na frente. Deputado, foi um prazer mais uma vez recebê-lo. Obrigado por seus esclarecimentos. Sempre bem-vindo por aqui. Obrigado, prazer é meu e estamos sempre à disposição. Esse é o deputado Edmar Arruda conversou com a gente, explicou um pouco mais a importância da PEC 241 e a gente traz agora as informações do mercado financeiro. Confira as cotações. A bolsa sobe 0,16% aos 61.119 pontos. O euro está sendo comercializado a R$ 3,51. O dólar vale R$ 3,17. No próximo bloco, você confere uma entrevista com a pediatra Clarissa Botura Amado. A gente volta já com o Ponto com News. Mãe, minha garganta tá doendo. Ô, minha linda, a mamãe vai te levar pro hospital. Mãe, se eu fosse grande, eu ia chamar um monte de médico pra cuidar de todo mundo. E isso vai acontecer. Nós vamos contratar mais médicos e o novo centro de especialidades, que fica pronto o ano que vem, vai funcionar 12 horas por dia com 60 médicos especialistas. Com o apoio do governo estadual e do governo federal, nós vamos melhorar a saúde de Maringá. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. Aqui eu aprendi tudo sobre a vegetação do Centro-Oeste. Aqui eu aprendi que a área de um triângulo equilátero é a base vezes a altura dividida por 2. Aqui eu entendi como funciona a força centrípeta. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo o que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora, em Maringá. A gente vê saúde em tudo.
A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. A gente está de volta com o Ponto com News e agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã. Maringá recebe até a noite de hoje o Campeonato Brasileiro de Ciclismo e Paraciclismo de Pista Elite 2016. A disputa está acirrada entre os atletas de ponta que competem defendendo o seu clube. Para você ter ideia, entre os ciclistas de elite está o atleta olímpico Gideone Monteiro. Ele representou o nosso país no Mundial depois de 24 anos sem nenhum brasileiro na competição de ciclismo de pista. Confira na reportagem de Mariana Cateivas. Seguir sempre em frente. Aqui a força humana se transforma em velocidade. O foco torna-se um aliado na luta contra o tempo. E depois do aquecimento, é hora de vencer. Atletas de vários estados do país se reúnem em Maringá para disputarem o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista Elite 2016. A cidade foi escolhida para receber o evento por sua estrutura hoteleira e pelo seu velódromo, considerado como um dos melhores do país. Atletas masculino e feminino de elite e paraciclismo de pista participam da competição, que também vale pontos importantes no ranking brasileiro e internacional. Com a importância do campeonato e a qualidade desses times de elite, o preparo de cada atleta é garantido. Vim me preparando aí já há alguns meses, corri umas provas convencionais com a elite nacional aí, né, para poder pegar um ritmo. E vim preparado, vim confiante, né? Pretendo sair campeão também, defender meu título, né? Continuar sendo campeão. E todo o treino valeu a pena, pelo menos para as meninas do Clube Maringaense de Ciclismo. A Gabi e a Carol já garantiram o ouro. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez representando a cidade de Maringá. Sabe, a cada dia que passa estou me sentindo melhor. Eu me preparei muito para estar aqui. Eu treinei bastante, esses últimos 4, 5 meses eu me dediquei totalmente à pista e a voltar para o Campeonato Brasileiro. Este é outro atleta de ponta. Ele representou o Brasil nas Olimpíadas deste ano. Com a experiência de um intercâmbio fora do país e do mundial mais desejado, o ciclista reconhece o potencial dos brasileiros em competições desse esporte. O importante é que a gente conseguiu colocar, ter uma representação brasileira lá dentro dos Jogos Olímpicos. Nesses 2 anos que a gente veio de ciclo olímpico, a gente aprendeu bastante, veio construindo trilhando esse caminho. E agora, para o próximo ciclo olímpico, é continuar puxando novos atletas para que a gente continue, que o Brasil possa chegar a uma potência, quem sabe, chegar daqui a 2020 a 2024 está brigando entre os melhores do mundo. O próprio técnico da seleção brasileira destaca o resultado surpreendente de alguns atletas que disputam no Campeonato Brasileiro. Nós temos no Team Sprint, que são as 2 meninas de Maringá. Uma ela se destacou no Campeonato Brasileiro Júnior, aí ela já foi convocada logo após o Campeonato Brasileiro, fez um training camp com a gente e agora ela já está indo para a final do Team Sprint com o melhor tempo, né? As 2 atletas de Maringá, inclusive batendo o recorde da pista. Então isso é muito gratificante, é sinal que foi feito um trabalho e tenho certeza que acho que ainda ela vai evoluir muito. A gente abre espaço para falar sobre a saúde da criança na nossa coluna de sexta-feira e a gente recebe a pediatra Clarissa Botura Amado. Doutora Clarissa, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente vai falar sobre um tema muito importante envolvendo as crianças, que são os acidentes domésticos. Os acidentes envolvendo as crianças estão entre as principais causas de mortes, não? Sim, é a segunda principal causa de morte. Hoje, no Brasil, as últimas pesquisas dizem que 6 mil crianças morrem de causas de acidentes. 6 mil crianças por ano? Por ano.
isso dá uma média de 16 mortes por dia no Brasil. É muita 380 coisa. internamentos no dia. Em um dia somente de acidentes. É porque, além das mortes, claro que a consequência mais grave, muitas vão para os hospitais. Exatamente. E o que também é muito envolvido são as consequências desses acidentes. Porque a gente fala muito em morte, mas tem aquela consequência em relação às sequelas, tanto física quanto emocionais para essa criança, né? Geralmente essas sequelas vão desde... A invalidez total. Invalidez. Invalidez total da criança até lesões por amputação. Para uma criança que está começando a sua atividade, é muito grave, né? Bom, esses acidentes acontecem em diferentes áreas, né? Tanto dentro de casa quanto fora de casa. Sim. A gente tem diferentes tipos de acidentes? Nós temos. Quando a gente pensa no acidente na infância, quem tem uma criança em casa tem que imaginar, eu costumo orientar os pais assim, veja com os olhos da criança. Então, a criança... O que é difícil, às vezes, para o adulto, Sim, né? porque o adulto enxerga, né, no nível da sua cabeça. Abaixe e veja no nível da cabeça da criança. O que pode acontecer, aonde ela pode alcançar, que isso pode ser danoso para ela. E conforme a idade da criança, os acidentes são mais ou menos frequentes. Até os 4 anos, por exemplo, as queimaduras por escaldadura, água quente, leite quente, café quente, aquela pessoa que está com uma caneca na mão segurando uma criança, são muito comuns. Então, às vezes, nem sempre é a própria criança que, digamos, causa o acidente. Muitas vezes o pai ou a mãe, porque está com um objeto que pode... Exatamente. É muito não intencional. Claro. Claro. Outra causa muito importante são as quedas da própria altura, que a criança pode sofrer, quedas de trocador. A gente pode achar que a criança já tem um nível de desenvolvimento suficiente para ficar sozinho no trocador. E não ficam? Não ficam. E sem contar que elas são muito rápidas. São muito rápidas, são questões de segundos. Em cima de camas, às vezes, colocou lá no meio da cama. Ela não vai alcançar até... Não, quando você olhou para pegar alguma coisa, a criança já está no chão. A gente costuma atender muito esse tipo de história. E a família vem com um grau assim, de ressentimento, de culpa muito grande, porque são todas evitáveis. Hoje, no pronto atendimento, de 10 internações, 10 entradas em pronto-socorro que nós temos em relação a trauma doméstico, 9 seriam evitáveis. É um índice muito alto, né? É muito alto. Então não significa que o pai e a mãe devem ficar paranoicos, mas eles devem ter um olhar cuidadoso e perceber onde estão, digamos, os espaços de risco. Exatamente. De acordo com a idade do bebê, o que eu posso ter mais arriscado dentro da minha casa? Então, utilizar protetores de escadas, barreiras ou aqueles portões de proteção de escada, evitar deixar a criança sozinha nos ambientes, em cima de trocador, em cima da cama, em cima do sofá, proteger tomadas com os adaptadores próprios para elas, verificar muito, nós temos muito também asfixia por brinquedos, então verificar a qualidade de selo de Inmetro, a especificação de acordo com a idade da criança. Às vezes tem um filho um pouquinho mais velho, que, né, os brinquedos podem ser misturados. Botõezinhos, né? Quando der um ursinho de presente ou uma boneca de presente, verificar se o nariz não sai, se o olhinho não sai. Criança brinca muito também assim com joia, brinco, tira, aí a gente não percebe e acaba colocando na boca. Então são medidas preventivas que nós temos que ter de acordo com a idade. O ambiente da cozinha, que é o principal. Onde os acidentes acontecem. Os cabos de panela, todos virados para dentro do fogão, nunca para fora. Procurar colocar os utensílios domésticos, faca, garfo, tudo que puder agredir de alguma maneira, acima da onde a criança pode alcançar. Então, são algumas medidas simples, mas que
a gente, como olhar de adulto, não vê como uma coisa ofensiva, mas para a criança pode ser muito grave. Acho que um outro aspecto que vale sempre lembrar é o risco do afogamento, né? Porque às vezes um pouquinho de água no balde pode ser suficiente, né? 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. É o suficiente para uma criança de até 4 anos se afogar. Até 4? Então a gente acha que com 4 anos está correndo, está brincando, né? Ele não tem ainda a sensação de o desenvolvimento de autoproteção. Então tem que proteger as piscinas com grades, evitar deixar brinquedos dentro da piscina ou dentro de banheiras, para que não seja um atrativo para elas irem até lá. Nunca deixar uma criança sozinha na banheira, né? Usar tapete antiderrapante dentro do chuveiro ou dentro da banheira também. Então o afogamento também é a terceira causa de acidente mais comum em relação aos acidentes domésticos. Tudo bem. Bom, fica a dica, ficam as orientações para você que está acompanhando a gente. Doutora Clarissa, muito obrigado pela disposição de ter vindo aqui. Bom dia. Conversamos com a doutora Clarissa, ela que é médica pediatra, falou com a gente hoje sobre os acidentes envolvendo as crianças, um assunto sério que, como disse a doutora, podem ser evitados. Então, basta a gente ter todo cuidado, né, e olhar a casa da gente com os olhos da criança. Ótimo dia a você, um bom fim de semana. Segunda-feira a gente se fala por aqui. Até lá. .com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Café com Jornal fala para todo o Brasil e para todo o planeta por meio do aplicativo da Band e por meio do site band.com.br/Café com Jornal.